Marcelo, eu lembro desse dia como se fosse hoje, né? Assim, eu estava encostada no sofá da sala, da diretora da escola, tinha um raiozinho de sol entrando e eu ficava brincando com o raio de sol assim no tapete, no, sabe, o pezinho indo para um lado, para o outro, lado para o outro. E a minha mãe falou para ela, olha, não aguento mais, essa menina quer estudar aqui e a gente não tem condições financeiras. Como que uma mulher que não teve um núcleo do amor, como que ela vai criar 6 filhos e dar amor para esses filhos? Qual é o nosso primeiro ato? Inspirar. Quando a gente parte, qual é o nosso último ato voluntário? A expiração. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre. Tá vendo? É assim. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais, com pessoas reais, sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E hoje eu vou receber uma pessoa muito querida aqui, que inclusive eu tenho uma novidade para vocês. Eu vou contar um pouco mais sobre ela, sobre os projetos que ela toca, sobre os negócios, mas ela trouxe para a gente um presente. Café com Movimento. A gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre isso, sobre essa iniciativa, sobre o sabor também, para vocês só assistirem e já ficarem com vontade, mas é o novo patrocinador do café aqui do nosso podcast. Mas vamos falar da convidada, que é o que mais interessa para a gente aqui hoje. A gente vai ter tempo de tomar um café e falar mais de café também. Bom, ela é filha do Ricardo e da Elci. Ela é a irmã mais nova, a caçula, de 6 filhos. Ela é fisioterapeuta com mais de 30 anos de formação. Ela é especializada em fisioterapia respiratória. Eu lembro, agora veio na minha memória todas as vezes que o Joca e o Samuca, quando nasceram prematuros, precisaram muito desse tipo de serviço e o quanto esse serviço fez diferença na vida deles. Ela é conhecida como a dona do diafragma. Nesse mercado, ela vai explicar um pouquinho mais pra gente. Ela é também empreendedora, idealizadora da Grifísio, dona da marca do Café Movimento, que eu comentei aqui. Ela é palestrante, inclusive a gente se conheceu palestrando ano passado lá no Nordeste, no 2º Congresso de Saúde e Empreendedorismo. Um abraço para as meninas, Pati, Lu e Roberta. A gente está com saudade de vocês. Quando vocês estiverem aqui em São Paulo, bora combinar de vir aqui também para a gente bater um papo. Ela é gaúcha, mas ela é uma apaixonada pela cidade de São Paulo. E ela sempre carrega uma frase no peito: fisioterapia é movimento. Seja muito bem-vinda, minha amiga Cristine Dosa. Obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo. Assim, estou emocionada com o teu convite. Eu não esperava esse convite. Fico lisonjeada e muito obrigada por estar aqui participando do teu congresso. Estou emocionada. Eu que, até arrepia, te falei. Estou emocionada mesmo de estar aqui na tua presença, né? Nesse projeto bacana seu. Como você disse, a gente se conheceu há 2 anos atrás, né? Foi 2 anos atrás, eu acho. 2 anos já? Já? Não, foi ano passado, eu acho. Foi ano passado, foi? Acho que foi. Mas faz tempo que a gente não se fala, né? Mas foi tão intenso lá o evento e tudo mais, né? Depois e muito bonita a tua história, né? De sair do Tarja Preta e ir para São Silvestre. Sim. Uma história linda de superação, né? Boa. Muito bonito e muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando também a minha história, né? Que eu também acho que é uma história de superação, né? E eu acho que a gente se conecta com as nossas verdades, né, Marcelo? Total. Né? Total. É bem todo isso mundo mesmo. tem uma história, né? Eu costumo dizer isso. Todo mundo tem uma história. Todo mundo já foi do Tarja Preta, São Silvestre, em alguma área da vida ou algumas áreas da vida, né, Cris? E vira e mexe, eu me pego ouvindo as histórias das pessoas. Eu falei, essa história precisa ser contada.
Porque esse tipo de história a gente não sabe onde vai chegar, quem a gente pode impactar, mas a gente precisa contar. Então, esse espaço aqui, mais do que falar da minha jornada do Tarja Preta São Silvestre ou divulgar o livro que vem aí nos próximos meses, é muito mais ter um espaço para isso também, porque eu aprendo muito com a história de todo mundo que senta aqui. Então, na verdade, é um prazer imenso para mim aqui te receber e eu não tenho dúvida que eu vou aprender muito com a tua história. E uma primeira pergunta que eu tenho para ti, qual que é a origem dessa frase, fisioterapia é movimento? Porque eu adoro, movimento para mim gera movimento, é uma das frases que está no meu livro, mas qual que é a origem dessa frase? Eu acho que a origem dessa frase, ela saiu de um momento muito espontâneo, né, de um café com uma colega minha, eu estava na casa dela, a gente estava conversando, e eu falei para ela assim, olha, eu já estou cansada e eu não quero mais usar avental para trabalhar e eu faço atendimento domiciliar hoje, né? Falei, estou cansada, que tal a gente cria umas camisetas para a gente usar no dia a dia para atender mesmo, né? E ela, é uma boa e tal. Daí eu falei, olha essa frase, fisioterapia é movimento. Saiu espontaneamente, né? E aí você vai entender o porquê que sai espontaneamente. Porque não é do nada que vem. Do nada, né? Do nada. Sempre tem um do nada, né? Do nada. Exato, né? E aí, enfim, aí a gente criou algumas camisetas com essa frase, e ela também criou uma outra frase em inglês, né? Physiotherapy changes life, né? E aí a gente foi atrás de uma confecção, nós encontramos, né? E aí a gente gerou algumas camisetas, assim, 3, 4, para a gente usar no dia a dia, e aí a coisa meio que pegou assim, né? Aí nós tivemos um encontro aqui em São Paulo, nós estávamos fazendo um pós-graduação, e teria um encontro presencial para a gente rever as técnicas e tal, né? Imagina, o Brasil todo reunido aqui. E nós tínhamos um grupo de estudo. Nós éramos em 6 ou 7 fisioterapeutas. E a gente fez um coworking antes do evento para a gente treinar as técnicas. Né? E eu falei para ela, quem sabe a gente dá, né, um mimo para essas colegas e vamos fazer umas camisetas. E a gente levou essas camisetas, né, todo mundo gostou e tal. E aí eu falei, olha, amanhã começa o evento, vamos todas com a camiseta, brincando, assim, na brincadeira. Sim. Todas foram. Que legal. Quando chega no evento, eu dei uma camiseta para a nossa professora, ela sobe no palco, né, assim, a galera quer as camisetas. Caramba, já virou um movimento, né? Exatamente isso. E aí, assim, chama o motoboy, liga para a confecção, eu recebendo as camisetas, e a gente já colocou um preço e já começou ali. E aí, nesse evento, a minha colega me manda um bilhetinho, assim, você conhece a Grifísio? Falei, não conheço. Ela falou, é a nossa grife. Assim nasceu a Grifísio. Que legal. E assim nasceu a frase. Na verdade não existia. Ela já estava visualizando e falou assim... Foi espontâneo e genuíno, sabe? Assim, a gente falou, nossa, meu Deus, é isso. E eu olhei para ela e falei, o quê? Ela falou, vamos lá. Eu falei, vamos. E aí a gente criou a Grifísio. E aí a gente começa com as camisetas e depois a gente chega no café, que daí já é um outro departamento também. Conta um pouco a história do café, que agora patrocina aqui o nosso primeiro patrocinador. Estou muito honrado de receber, tem tudo a ver com o nosso programa aqui, Café Movimento. Eu amo café e café eu acho que traz essa questão da gente ter boas conversas, de ouvir histórias e... O café é especial, né? Nós que somos brasileiros também, o café ele é simbólico, né? É um tema da nossa cultura. Então, ele conecta as pessoas. Total. E da onde vem? Por que veio o café também? Porque, a camiseta, entendi, veio aquela intuição, veio a frase, todo mundo comprou, virou um movimento e agora vamos pro café. Primeiro, assim, que a minha origem é do interior do Rio Grande do Sul, como você falou, né? Eu nasci em Passo Fundo, uma cidade que fica a 300 quilômetros de Porto Alegre, da capital. E eu fui criada na terra, né? A nossa casa, a minha casa de infância era um terreno imenso, né? E a minha mãe preconizava que cada um dos filhos tivesse um canteiro. E eu, como era menor e filha temporã, eu cuidava dos moranguinhos. Que legal. Mas eu tinha que ter o meu canteiro, então eu plantava rabanete, que era só colocar a sementinha. Era mais fácil, era isso? Era. E também do lado da nossa casa veio uma família, e eles tinham uma fazenda. Então era direto a gente na fazenda.
direto. Então, assim, eu tenho uma conexão muito forte com a terra, com a natureza, né? E trazendo agora para a realidade também essa minha colega que eu acabei de falar, a minha sócia e companheira da Agrifísio. Nós estávamos numa feira fitness e a gente parou para tomar um café e não tinha café. Um horror o café. Nossa! Eu falei, não. Aí eu olhei para ela e falei assim, que tal a gente ter o café da Agrifísio? Daí ela me olhou e disse, é louca, né? Eu falei, por que não? Aí eu fui atrás e eu já tinha um sonho de ter um café, mas o café produto, né? E aí, enfim, consegui, depois, você sabe, nada cai no colo, nada é por acaso, você sabe. Do nada você achou, né? Nada, exatamente, eu consegui um super de um produtor, um cara, assim, maravilhoso, né, com um produto excelente, e aí entrou a história do café para Agrifísio, né? E é óbvio, o café tinha que se chamar movimento, porque fisioterapia é movimento, saúde é movimento, a nossa vida é movimento. Sim. E movimento gera saúde, movimento, exato, né? exato, Sem dúvida. exato. É tudo a ver. É história super promissora também, não tenho dúvida que vai ser, já é um sucesso e é uma delícia, pessoal. Eu estou aqui experimentando, o Fer também está tomando dele ali. A Cris já tomou a dose dela do dia, ela deu uma aula aqui pra gente, inclusive ela disse que, posso falar? Pode. Aqui nos bastidores que a recomendação é que a gente tome a primeira dose de café 60 ml? 60, depois de 1 hora. Até 60 ml depois de 1 hora que a gente acordar. Aí a minha pergunta para ela foi, o que a gente faz nessa 1 hora? Volta a dormir para depois chegar a hora do café, né? Mas para você ver o poder da química, né, da cafeína e das outras propriedades que o café tem, né? E aí a ligação com o nosso corpo, né? Então, assim, o que a cafeína faz de movimento na nossa saúde? Olha que bacana. E o hábito, né? Também. É um negócio simbólico, também, né? Tem uma questão psicológica ali de hábito surreal. Com certeza. E já que a gente entrou nesse ponto de fisioterapia, movimento, como que surgiu a vontade de ir estudar fisioterapia, trabalhar com isso? Da onde surgiu? Acho que conecta lá com a infância, não? Exatamente isso. Então, assim, na tua apresentação você disse que eu sou a 6ª filha, né? E eu sou a última filha, uma filha temporã, de um pai que me fez com 50 anos, né? Para a época, né? Sim. E a minha mãe, eles tinham 16 anos de diferença, né? Então, na realidade, eu cheguei num momento muito errado da vida deles, né? Hoje eu entendo isso, né? Porque além de ser temporã, né? Óbvio, eu tenho uma distância grande com os meus irmãos. Qual que é a distância do... Com a mais velha, 15 anos. 16 anos, aliás, com a mais velha. E com a segunda são 13 anos, né? E a minha irmã um pouco maior do que eu, são 8 anos, né? Mas isso não pegaria, né? Mas o que pegou? Meu pai foi um cara que ele acreditou no dinheiro e ele não acreditou no estudo, né? E aí, com o meu nascimento, quando eu estou chegando nessa vida, ele tinha tido um AVC. E ele teve uma sequela neurológica. Você imagina isso aí, em 1963, eu nasci em 64, em Passo Fundo, uma cidade sem recurso. E ele ficou com uma sequela na perna esquerda. Mas o que mais pegou para ele não foi a sequela motora, né? E sim a sequela emocional. Porque depois desse AVC, e segundo o que a minha mãe me contou, ele ficou um bom tempo em coma. E quando ele sai do hospital e de toda aquela história, ele tinha falido, perdeu tudo. Ele ficou... A minha mãe é analfabeta, ela só assinava o nome dela, né? E como ele era o ícone, né, um cara que era um visionário para a época e tal, a minha mãe sempre foi no sistema paternalista ali, né? Ele pagando e fazendo toda a dinâmica de uma família, né? E ela muito anulada também. Ela conseguiu não assinar a nossa casa, senão nem casa a gente teria quando eu cheguei, né? Então, assim, praticamente as minhas irmãs nasceram em berço de ouro e eu não, né? E o que mais me pegou nessa época, eu acho, na minha primeira infância, foi a depressão dele, né? Assim, eu via um pai sentado, deprimido, sem a mínima força para se levantar e continuar, né? E aí eu tive como exemplo uma das minhas irmãs,
porque era uma cidade do interior que não oferecia nada, óbvio, mas tinha uma escola, né? E essa escola era um padrão americano do grupo das igrejas metodistas que tem no Brasil todo, e era uma escola completamente fora da curva para a época e para a cidade. E a minha irmã mais velha estudava nessa escola, então ela jogava vôlei, tinha várias atividades culturais e tal. E ela me levava para assistir isso. E isso aí, para mim, foi o meu gatilho para ir para uma vida diferente, né? E eu queria porque queria estudar nessa escola. Só que a gente não tinha a mínima condição financeira de bancar aquela escola. Era uma escola de classe A. E nós éramos o quê? Classe o quê? C, D, F, Y, Z, né? E eu incomodei tanto, mas tanto a minha mãe para estudar naquela escola. E a escola ficava na frente da nossa casa, Marcelo, e eu dizia assim, se eu não estudar lá, não vou estudar em lugar nenhum. De tanto que eu incomodei aquela minha mãe, um dia ela me pega pela mão, me leva para conversar com a diretora da escola. Marcelo, eu lembro desse dia como se fosse hoje, né? Assim, eu estava encostada no sofá da sala da diretora da escola, tinha um raiozinho de sol entrando e eu ficava brincando com o raio de sol assim no tapete, sabe, o pezinho indo para um lado, para o outro, lado para o outro. E a minha mãe falou para ela, olha, não aguento mais, essa menina quer estudar aqui, a gente não tem condições financeiras. E a diretora foi e me disse assim, você vai estudar comigo? Sim. Eu vou te dar uma bolsa de esporte, mas fez assim para mim, você vai ter que ser a melhor. Acabou. Eu tinha menos de 5 anos, eu entendi a ordem. Eu fui tetracampeã das Olimpíadas Infantis. Oh, louco. E aí, era uma escola, como eu te falei, completamente diferenciada. No final do ano, sempre tinha uma festividade, né, para comemorar o ano letivo, Natal, aquela coisa toda, e as férias que iam começar escolares. E aí, dentro dessa festividade, uma professora minha chegou, me pegou pela mão e me levou. Quando eu chego, tem um holofote em cima de mim, eu ia receber uma premiação, eu não sabia, eu deveria ter, 8 anos de idade. E a diretora vem com um troféu, né, para me homenagear. Quando ela vai me entregar o troféu, ela me diz assim, mas não tem ninguém da tua família aqui? E aí abriu um abismo para mim. O que eu introjetei? Que você nada e morre na praia. E aí foi uma infância muito difícil para mim, em função de tudo isso, né, dessa ausência paterna e materna, né, de tendo como exemplo a minha irmã, né, e logo depois da primeira infância veio uma adolescência muito complicada, porque aí teve uma diferenciação grande de classe social dentro da escola. Então, você era filho do fulano com aqueles sobrenomes imensos e eu era filha do nada. Né? Então, assim, quando a gente fazia algum tipo de bagunça, e muitas vezes eu poderia nem estar na bagunça, eu também era convidada a me retirar da sala e eu ouvia, você está levando tuas amigas para o mau caminho. Né? Então, assim, a classe social me massacrou muito e criou um grande complexo de inferioridade em mim. Então, eu tive uma adolescência bem complicada, mas também eu tive uma adolescência muito calada, muito no silêncio, né? E eu também entendia, por essa minha irmã mais velha, que era um exemplo, né? O nome dela? Ivete. É. E aí ela faz a faculdade, batalhando, né? Para você ter noção, dos 6 filhos, 3 fizeram, né, a faculdade, os outros 3 não estudaram, para você ver a dinâmica de uma família, né? E aí a minha irmã fez faculdade, se formou, casou e foi morar em Londres com o marido para os 2 se especializarem. O que eu entendi? Que a porta de saída era ali, que eu tinha que fazer uma faculdade e tinha que sair. E também aquela cidade não me comportava, eu tinha um conflito grande com a cidade, porque eu tinha meus amigos, né? O que a gente tinha para fazer naquela adolescência? Ouvir música e ficar em casa, porque não tinha cinema, não tinha nada. Estou falando início dos anos 70, não ofertava nada. Então, que tipo assim, de música você curtiu? Aí você pegou Rita Lee, com certeza, Rolling Stones, Led Zeppelin, aí veio essa, né, assim, uma coisa maravilhosa do rock, né, Supertramp. Bom, aí tem, e eu sou até hoje, está na minha playlist até hoje, a gente teve muita coisa boa. E Rita Lee, com certeza, foi o norte da minha vida, até Ovelha Negra, que eu acho que eu sou um pouquinho... Era a tua assim, preferida, não? Com certeza.
Boa. Sempre, ovelha negra, e eu acho que eu sou ovelha negra, sim, com certeza. Não acho que não. Grande Rita Lee, assim, ovelha negra no bom sentido. Sim, assim, sem dúvida. De você quebrar os paradigmas mesmo, né? De entender a letra da música. Exato, também, né? Né? Então, teve essa época bacana, assim, né? De muito silêncio da minha parte, né? E teve um dia também, Marcelo, que eu acho que foi muito histórico para mim, né? Teve um dia assim que eu olhava todo aquele redor, tanto familiar como os amigos, social, a cidade, e eu não queria aquilo para mim. Eu não queria. Eu acho que eu tinha uns 16 anos, era uma noite de verão, e como eu te disse, é casa do interior, né? E era uma noite de verão linda, assim, eu estava sentada embaixo da árvore de laranjeira, e no interior a gente vê as estrelas, né, à noite, né? Eu olhei para aquelas estrelas e comecei a pedir minha vida. Eu pedi, olha só o que é. Eu pedi uma profissão, eu me via financeiramente autossuficiente, eu pedi um carro e eu pedi para morar numa cidade grande. O carro e a cidade grande, eu me via dirigindo, eu me via naquela autonomia, eu me via naquela liberdade, livre e feliz. Marcelo, é exatamente o que eu tenho hoje. Morando em São Paulo, tenho meu carro e a fisioterapia me deu tudo o que eu tenho, né? Como que eu cheguei na fisioterapia? Eu te contei toda essa história para dizer como é que eu cheguei na fisioterapia. Eu tô aqui preso. Pode ver que eu não consigo nem mal te interromper. E olha que isso acontece muitas vezes, viu? Eu tô aqui vidradão aqui. Foram alguns que a gente ficou assim, né, Fê? Eu falo, não, tô arrepiado, tô emocionado, eu volto. Mas como comecei? E aí, como veio a fisioterapia? Então, porque a minha irmã, né, ela foi a Londres, então eu sabia que eu tinha que estudar e teria que me especializar, né? Quando eles voltam de Londres, eles vão morar em Porto Alegre, estão morando em Porto Alegre, e eu estava terminando o meu 2º grau, né, e a minha irmã fica grávida. E aí meu cunhado chegou e disse assim, nós precisamos de ajuda, né? Aí eu fui com essa desculpa, né, eu fui morar com eles, né? Curti a gravidez da minha 2ª sobrinha, na realidade, primeira menina, né? E aí a oportunidade que eu tive de entrar numa faculdade. Então, assim, meu cunhado estava começando a vida como médico, ele abriu um consultório, então ele me pagava um salário, né? Eu consegui pagar minha faculdade, eu trabalhava, né, morando com eles, porque aí eu tinha casa e comida, né? Consegui pagar minha faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu também, aliás, assim, por meu cunhado já fazer uma formação em pneumologia, quando eu ia passar as férias na casa deles, antes de ir morar com eles, eu já pegava os livros de pneumo. E eu ficava brincando com aquilo. Então, quando eu entrei na faculdade, eu mais ou menos já sabia o que era um pulmão, né? Eu já tinha isso em casa, já tinha uma biblioteca grande, né? Tinha um estímulo ali, né? Exato, exato. E aí eu entro na faculdade e o meu sonho era trabalhar em UTI. Por quê? Porque eu acho que a UTI me pegava muito assim com a respiratória, de você ajudar o outro a ensinar a respirar e tirar daquela fase aguda, daquele sofrimento, né? Eu acho que aí começou a nascer um pouco a história da reabilitação para mim, né? Você acha que conecta de alguma forma com o coma que seu pai ficou ali? Total. Às vezes até de alguma memória que você não lembra, mas deve estar lá. Não, eu tenho essa memória e foi bom você chamar isso também, tá? Então, voltando ao filme, eu tinha de 3 para 4 anos de idade, naquela cidade do interior, a minha mãe chamava um massagista para fazer massagem na perna do meu pai. E ela dizia para mim, vai brincar. Ela não queria que eu ficasse dentro de casa. Óbvio que eu pegava um banco e ia para a janela para ver o que estava acontecendo. E eu ouvia meu pai gritar de dor, né? Porque provavelmente a massagem, hoje a gente sabe, né, na musculatura espástica, que é o termo técnico que a gente usa, é a musculatura de um AVC, numa sequela, ela fica dura, isso é espasticidade. Então, provavelmente, quando esse massagista fazia dor, ele sentia muita dor e ele gritava de dor. Ali eu me conectei com a físio. E ali, provavelmente, eu introjetei e disse, eu vou ser fisioterapeuta para curar o meu pai. Eu acho que foi aí. Provavelmente foi aí.
que eu decidi a minha profissão. E aí também, durante toda essa minha adolescência, que eu te falei que foi muito difícil, eu recebi muitos deboches das minhas colegas, porque ninguém sabia o que era fisioterapia. E me olhavam e diziam assim, ela vai ser fisioterapeuta. O que é isso? E eu tinha que engolir seco. E nem eu sabia o que era fisioterapia naquela época. E eu dizia, é assim, ó, por exemplo, se você ficar com o braço engessado, você vai ficar com o braço duro, depois eu vou lá e vou te ensinar a fazer o exercício. Era essa a minha definição de fisioterapia, né? Então, para você ver como as coisas vão se conectando, né, e como tudo é muito profundo, né? Então, você começa a entender todas essas interligações e conexões de uma vida, né? E aí eu entro na faculdade, já na primeira semana eu vou também incomodar o diretor da faculdade pedindo estágio. E ele fala, não, já tinha não. funcionado lá atrás, né? Quase liguei para minha mãe, né? Agora não deu certo de novo, né? Chama, né? E aí, sei lá na milésima vez, não lembro, ele disse, está bom, o estágio é teu, vai lá para Santa Casa fazer estágio de observação, isso em Porto Alegre. Aí, assim, você imagina o pique que eu tinha que ter, porque eu tinha que trabalhar de manhã, a faculdade era à tarde, tinha que fazer estágio, então era um jogo de cintura grande, né? E logo depois, no meio da minha faculdade, eu começo a ter uma disciplina que chama Fisioterapia Aplicada Pneumo. E chegou onde eu queria, né? E, coincidentemente, essa minha professora, ela era sócia de um serviço hospitalar em Porto Alegre. Também, já no primeiro dia de aula, eu fui pedir estágio de observação. E ela falou, tudo bem, eu te dou estágio, sim, mas tem um negócio seguinte, eu chego às 6 horas da manhã no hospital. Eu falei, tudo bem, 5h30 estou lá. E esse estágio de observação conectava com o banquinho na janela, por exemplo? Ainda não. De olhar do tipo, não, ainda o ato não. de estar acompanhando. Tal. Provavelmente não. Tá? Eu não tenho isso para te dizer agora, ser tão afirmativa. Mas eu acho que está tudo muito interligado. Porque a vida é uma sequência, né? E eu vou dizendo que você vai criando essas brotoejas. E depois você entende, né, a origem da brotoeja e até a parte curativa da brotoeja. Né? Eu te ouvindo aqui, e a gente ainda não tinha entrado tanto nessa questão da história do pai, né? E eu me identifiquei em alguns momentos da minha história com a tua história. E não é à toa que a gente está aqui, a gente fala de conexão e energia. Porque quando eu nasci, eu nasci no berço de ouro, né? Eu lembro que uma das frases que eu ouvia quando eu era pequeno é que o meu parto custou o preço de um Fusca 0 km de uma maternidade tipo São Luís aqui em São Paulo, que é uma das maiores e tal. E meu pai literalmente, hoje, se fosse a mesma condição de hoje, a gente poderia dizer que ele era milionário. E aí lá por meus 4, 5 anos ele perdeu tudo. E ele também, por que eu falo que eu me conecto contigo? Ele também, em algum momento da vida dele, por um outro momento para a gente falar disso, ele se conectou muito com o dinheiro. O dinheiro era a forma que talvez, a que eu estou julgando, ele entendia que vinha o sentimento, né? Porque ele foi adotado, foi morar com os tios que tinham muita grana, os irmãos que tinham amor, mas não tinham dinheiro, ficaram ali para trás. Ele tinha uma irmã gêmea, então hoje eu olho para os meus filhos gêmeos e falei, como que é separar filho gêmeo, mano? Você vai para uma casa cheia de grana, mas aí, quando eu cresci, uma das frases era, amigo é dinheiro no bolso. Não pode ser. Entende? Então o dinheiro, o material era muito valorizado, mas eu vi ele também perdendo tudo. Eu vi o oficial de justiça indo na minha casa e só não levando a casa porque era um bem de família, e ele saía, assim como você tem todas as memórias, com uma caixa de laranja, porque meu pai voltou a trabalhar no Ceasa e ele estava ali, era a única coisa que ele podia, já que a casa não podia, ele dava uma caixa de laranja pro cara ali ficar, enfim, feliz, sei lá. E antes dele perder tudo dessa primeira vez, ele chegou a montar um sacolão nos anos 90 ali, fim de 80, 90, na Avenida Angélica. Era esse o tipo de negócio. Em São Paulo, nos anos 90, Avenida Angélica, eu tinha mini moto ninja aos 5 anos, eu tinha um cavalo com pônei. Eu andava de charrete no bairro com um cavalo, esse tipo de coisa. Então, assim, era uma vida berço de ouro e tudo acabou de repente. E eu não tô nem aí pra questão ali. Só que eu não tenho memória a gente brincando.
Eu não tenho memória, gente, empinando pipa, jogando bola. Só que eu tenho memória do dinheiro e tal. E muito tempo depois, eu fui trabalhar com ele numa padaria, que ele voltava, ele sempre também muito visionário, também me identifico e tal. E aí eu fui trabalhar com ele ali na minha adolescência, 12 para 13, e eu via meu pai indo para casa dormir. E eu julgava isso, Cris. Eu tipo, porra, mas tá indo para casa dormir? Mas só depois eu fui entender, quando eu vivi meu momento do Tarja Preta São Silvestre ali, com depressão e tudo mais, que na verdade o que rolava com meu pai, ele ia para casa dormir porque ele estava depressivo, porque ele não estava dando conta. E eu julgava, entende? Falei, Fê. E depois eu fui entender isso. E por que eu te falo que essas histórias te conectam e por que eu estou te contando um pouco desse bastidor? Porque quando você fala... eu escolhi a fisioterapia para ajudar o meu pai, eu escrevi a seguinte pergunta aqui, né? Na minha folhinha aqui de roteiro. Será que eu tô querendo empreender desde sempre para ajudar o meu pai quando ele perdeu tudo? Não sei, mas são perguntas que vêm nesse tipo de conversa, sabe? O quanto a gente quer salvar os nossos pais ou honrar, como dizem, né? Algumas terapias, alguns... Quantas coisas a gente faz e toma de decisão na nossa vida para honrar uma história que talvez muitas vezes não é nossa? Exato, mas eu acho que assim, né? Eu acho que a grande virada, né, Marcelo? Eu acho que eu tenho duas frases, tá? Terapia salva. Sim. E fisioterapia salva. Não existe vida, sim, né, sem terapia e sem fisioterapia. Total. Né? Então, assim, por que eu fiz tudo isso também? Qual é a minha história de vida? Com muita terapia. E aí, assim, eu super agradeço aos meus pais. O que eles me ensinaram? Vai pra vida. Vai pra vida. E aí eu tenho um profundo agradecimento por todo o abandono, né? Por toda a falta de estrutura amorosa, carinhosa dentro de uma casa, de não ter um colo paterno, de não ter um colo materno, mas eles me ensinaram, vai para a vida. Você acredita que eles fizeram tudo o que eles podiam? Tudo, total. Estava no limite deles. Boa. Estava no limite deles, né? A minha mãe, como eu te falei, era analfabeta. Então se pergunta como que uma mulher é analfabeta, né? Assim, a minha mãe também era gêmea. E assim, ela tinha 4 anos de idade ou 3 anos de idade quando a minha avó ficou viúva. Minha avó tinha acho que 8 filhos e ela deu os filhos porque ela apostou num outro relacionamento. E esse relacionamento, ele chegou e disse para ela, ou os filhos ou eu. E ela doou os filhos. A primeira coisa que a minha avó fez foi separar a minha mãe, né, da gêmea. Então, assim, elas nunca se encontraram, elas foram se encontrar depois, eu já tinha quase 20 anos que a gente conseguiu promover. Então, assim, como que uma mulher que não teve um núcleo do amor, como que ela vai criar 6 filhos e dar amor para esses filhos? Né? Então, assim, como que eu vou cobrar isso dela? Não, ao contrário. Da onde veio o amor? Da minha irmã. E ver o amor que a minha irmã deu para a filha. Então, assim, eu tinha o núcleo do amor. Né? Eu tinha, e eu descobri isso em terapia. Então, assim, eu sou extremamente grata aos meus pais. Eles me jogaram para a vida, olha que bacana. Então, assim, eles te colocaram nessa vida, né? Exato, e eu com 5 anos de idade fui autossuficiente, banquei minha vida. Total. Né? E o que eu aprendi? Liberdade, né? Assim, de ter a minha autossuficiência. Né? Então, assim, eles me deram a melhor educação do mundo, com certeza. Da onde eles estiverem agora, vida, né? De vida. De vida. Né? E como é louco, né? Porque como as coisas se conectam, né? E do nada, né? Ou nada é por acaso. Tem outra frase também que é muito clássica. Eu vindo para cá, eu estava mais sensibilizado, tal, mais emocionado, acho que pelo caminho que ia seguir também a conversa. Enfim, eu estava mais sensibilizado e tal. E aí, no caminho para cá, de repente me veio um pensamento conectado aos meus pais. E aí tocou uma música, e aí você falou da música, tocou uma música do Bee Gees, mas eu ouvia muito com o Take That lá com a minha mãe, que é How Deep Is Your Love. Então a gente sempre ouvia no carro e tal, e sempre é o gatilho para lembrar da minha mãe. E quando toca essa música lá na minha playlist, me emociona, e vindo para cá, como eu falei, me vem assim, pô, eu só quero ter cada vez mais
o cuidado que minha mãe tinha, o nível de relacionamento que ela criava com as pessoas, o como ela tratava as outras pessoas. Então eu estava pedindo ainda mais esse lado bom, né? Estava lembrando do que eu aprendi com ela. E do meu pai, eu quero cada vez mais essa visão, esse perfil visionário, empreendedor, de ir para frente, que pai é isso, né? Quando a gente conversa nas terapias, pai empurra para frente, vai para a vida. E mãe é o amor, mãe ajuda a gente a manter o material, o dinheiro, né? E agora te ouvindo, eu falo, cara, como as coisas são, né? A gente já vem sentindo, pô, vindo para cá, eu estava super conectado com essa história de pai e mãe, e pedindo mais isso de bom que eles me deram. E eu acho que você trouxe um ponto, Cris, que eu bato muito aqui também, que é a importância da terapia, né? Eu ouvi o Carpinejar ontem num vídeo falando assim, pô, por que terapia tem que ter alta? Ah, eu vi esse. Você viu esse dia? Eu falei, pô, não tem que ter alta. Terapia tem que ser, né, eterna e tudo mais. Com certeza. E o quanto a terapia ajuda a gente a ter esse tipo de reflexão. A olhar para a gente, mas também olhar para quem veio antes da gente e honrar. E por isso que eu te pedi e peço para todo mundo, qual que é o nome do pai, da mãe, dos irmãos, para a gente honrar. Então eu faço questão que o primeiro ponto da abertura seja uma honra a essas pessoas, que sem eles a gente não estaria aqui, né? Com certeza. E eu acho que, assim, pegando o teu gancho da terapia, eu acho que também tem uma frase bacana, assim, eu acho que a terapia ilumina o que a gente não vê. Total. Né? E aí vem a cura, né? Aí vem a parte curativa da coisa, porque você tem que mergulhar nessas dores. Assim, eu acho que assim, eu não consigo levar minha vida na superfície. Sim. Eu sou muito intensa emocionalmente, assim, porque eu tenho que entrar, eu tenho que entender aquela dor. E eu lembro, assim, agora, porque a gente passa por ciclos na terapia, né? Então, você cansa daquele terapeuta, você não quer enxergar algumas coisas, vai mudando. E agora, com o meu terapeuta, no meu primeiro dia de avaliação com ele, eu falei assim, doa o que doer, eu vou encarar. E eu acho que é por aí que tem que ser, para você conseguir mergulhar mesmo nessas dores. Né? Nessa que eu tô agora, Vera, eu lembro que uma frase que é muito forte quando eu decidi mudar para ela, e é uma história que eu conto em algum outro momento, te conto depois também como surgiu, mas eu lembro que a frase forte que fica, eu virei para ela e falei assim, preciso pôr a mão na merda agora. A merda queria dizer, eu precisava de um perfil de alguém que me ajudasse, inclusive ela é gaúcha também, colocar a mão na merda lá da minha infância, de tudo... Remover. Para um pouco com o comportamento e agora vamos na fonte, né? Tem que ir na dor, né, Marcelo? E uma vez que a gente vê, essa eu gosto também do Érico Rocha, essa frase, uma vez que a gente vê, a gente não desvê mais, né? Então trouxe para a superfície, vai começar a feder, você vai ter que limpar, você vai ter que começar a fazer alguma coisa com aquilo. Total. E quando você fala da respiratória, da fisioterapia, meus filhos precisaram desse tipo de fisioterapia respiratória, foi aí que eu conheci mais. Mas eu ainda acho que existe uma imagem sobre a fisioterapia ainda negativa. Eu queria ouvir a tua opinião, do tipo, vou ter que ir lá fazer terapia agora. Eu vou te dar um exemplo de corrida. Eu convivo com muita gente que corre, comecei a correr, machuquei, tô com, sei lá, fascite plantar. Vou ter que ir para fisioterapia. E aí é muito mais remediar algo que eu até causei por um descuido meu ou algo do corpo. E aí tem o outro lado, que é a respiratória, que é, cara, eu tô mexendo com uma parada que sem respiração, sem oxigênio, eu não vivo. O meu ponto é, se você acha que ainda existe essa visão de, fisioterapia é um pouco ainda negativo, no sentido que a gente precisa transformar mais, trazer mais luz para a fisioterapia como algo que transforma, que salva vidas. E o segundo ponto da minha pergunta é, como é lidar com algo tão valioso para as pessoas, que é a respiração, mano? Então, vamos lá. Eu acho que ainda tem, sim, esse estigma da fisioterapia. E por que tem isso? Né? Porque, assim, a gente vem... Graças a Deus, nós estamos mudando. Tá? Nós estamos num processo de revolução muito grande agora. E, principalmente, pós-pandemia. Tá? Que realmente, a fisioterapia meio que chegou para ficar depois da pandemia. Tá? Mas é um outro assunto. Tá? O que acontece? A gente ainda está brigando contra uma cultura que a fisioterapia era aquela fisioterapia tratada como um protocolo.
tá? Que você vai no médico e o médico receita as 10 sessões e você vai para o teu convênio e faz aquela terapia, que é uma fisioterapia de choquinho e nada mais. Em massa, né? Em massa, tá? E aí vem a nossa briga atual. Tá? Então, assim, eu acho que agora, o momento que a físio chegou e até a revolução que está acontecendo, e aí também eu vou chamar um pouco, daqui a pouco, a minha professora para isso, ela está revolucionando a fisioterapia. Que tá? legal. Então, assim, já vou chamar Valquíria, agora né? a Valquíria Fernandes. Boa. Sem sombra de dúvidas, tá? Assim, para mim, ela é um ícone hoje, uma mulher completamente fora da curva, tecnicamente é um arraso, eu digo que ela veio de Marte, uma pessoa extremamente, assim, genuína, verdadeira, responsável, né? Então, ela criou primeiro um método que chama RCA, que a tradução é Raciocínio Clínico Avançado, com uma didática maravilhosa. Ela lança esse curso online, né? Eu consigo acessar esse curso na época da pandemia, um pouco depois que estava tudo parado, e eu também estava desatualizada, super desatualizada. Eu compro o curso dela online e olha só a responsabilidade dela. Ela dá aula toda semana para nós. Toda semana. Toda segunda-feira à noite a gente tem aula com ela, sempre de um tema novo. Esse método, além da didática dela, ela mostra para a gente que um ser humano é diferente do outro. E aí eu começo a responder a tua pergunta sobre a diferenciação da fisioterapia. Então, a fascite plantar tua não é uma fascite plantar igual a minha, ok? Por quê? Porque eu vou na causa e não na consequência. E é isso que o método dela preconiza. Vamos ver qual é a alteração funcional que o teu corpo tem para eu conseguir usar uma técnica para eu tratar e te curar, ok? Diferente do padrão que está aí, né? Que é todo mundo protocolo. Então, no RCA, no curso dela, é completamente fora protocolo. Cada um é cada um e o tratamento é individualizado. Então, assim, essa mulher ela revolucionou a fisioterapia nesses últimos anos, né? Assim, eu tenho um grande agradecimento, né, por ela ter me convidado a participar do time dela. Hoje eu estou dentro do Instituto Valquíria Fernandes. Que legal. Porque além do método, além do curso RCA, ela também tem uma mentoria que é gestão, vendas e marketing para fisioterapeuta. Quem foi que disse que o fisioterapeuta não tem que ter a sua empresa e ter, né, toda a estrutura? Então, eu sou mentorada dela também, né? E ela também tem um curso de pós-graduação, onde eu sou supervisora, e a parte da respiratória é minha. Boa. Né? Então, assim, para você ver como nada chega do nada. E o quanto o ambiente e conectar com novas Também. pessoas também muda a nossa vida. E a gente falou muito de honra aqui, e é muito legal ver o quanto você honra também os teus professores, né? Muito. Você trouxe muito isso e agora fechou aqui com a Valquíria, mas é muito legal essa questão da honra e a tua humildade sempre é muito forte também, mas essa questão da honra de, pô, eu aprendi e eu vou falar o nome dessas pessoas, né? E você trouxe isso durante toda a nossa conversa aqui, desde a diretora, né? Do estágio e agora com ela. Com certeza, com certeza. E eu acho assim, sabe, Marcelo, eu acho que se você parar para pensar, eu sou de uma geração, aliás, a minha geração fomos nós. E aí eu posso dizer que foi a minha geração que colocou a fisiorrespiratória dentro das UTIs. Porque naquela época, eu estou falando dos anos 90, a UTI era dominada pela enfermagem e pelos médicos. Uhum. E os médicos atuavam frente ao respirador, à ventilação mecânica. Uhum. Né? Então, assim, foi a minha geração nos grandes hospitais de São Paulo, vou falar de São Paulo porque a gente tinha uma comunidade que tinha uma interlocução, né? A gente sabia o que estava acontecendo entre um hospital e o outro, e a gente bancou uma briga muito forte para chegar e colocar a fisioterapia respiratória é nossa, a ventilação é nossa e nós é que vamos dominar. Então, assim, a gente comprou briga, e briga grande. Foi, olha, era matar um leão por dia, né? E junto com isso também começou as alterações do sono. Então veio a apneia do sono nessa época, que a gente também entrou com o CPAP, que é uma modalidade de tratamento. Então, assim, foi uma geração muito de ouro de fisioterapeutas. Em São Paulo, nós tínhamos 2 cursos de especialização, que era no INCOR e na Escola Paulista de Medicina. Eu tive a sorte de entrar na Escola Paulista de Medicina, né, fazer a minha especialização, ficar engajada dentro da escola e aí começar toda a minha trajetória dentro da respiratória.
E mais ainda, que eu vou me orgulhar muito de dizer isso agora, assim, né? Imagina, 1993, 1994, vem um cara visionário, um cirurgião de tórax chamado Dr. Vicente Forte. E o cara quer trazer o transplante de pulmão para o Brasil. E aí ele percorre o mundo, traz o transplante para o Brasil e a gente começa a fazer. Eu era estagiária, simplesmente. Ele forma um time, né, assim, com pneuma e tal, e a gente começa a fazer o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto transplante de pulmão pelo SUS. Marcelo! Qual que é a tua opinião sobre o SUS? A gente já falou disso aqui. Para mim é o melhor sistema de saúde que tem no mundo. Vamos honrar esse sistema de saúde. É maravilhoso o SUS. O SUS é a coisa mais linda que a gente tem. Nós somos exemplos para o mundo todo. É lindo isso, é lindo. Eu sou apaixonadíssima pelo SUS e vou ser sempre uma defensora do SUS. E para você ter noção, ano passado eu tive a oportunidade de ir para o Japão, né, de conhecer a fisioterapia deles, de conhecer também nos Estados Unidos. Assim, querido, lá é o seguinte: você teve alta do hospital, se você não está bancando financeiramente, tchau, é rua. O sistema de saúde deles não comporta, eles não têm. A gente sabe hoje como está o sistema de saúde americano, né? E no Japão, praticamente a mesma coisa, né? Então, assim, graças a Deus nós temos o SUS. Não falem mal do SUS, pelo amor de Deus, nós temos. Demora o atendimento, demora, mas você é atendido. Né? Nós temos uma rede hospitalar linda, maravilhosa, que dá acolhimento. Só fica na rua quem quer ficar na rua, quem procura tem. Né? Nós temos as UPAs, nós temos uma rede maravilhosa. Eu sou muito grata. Eu não lembro se foi aqui que eu conversei, mas eu estava conversando com alguém que estava falando que atendia no SUS e tal, enfim, e estava me contando sobre a questão, ou era uma pessoa que tinha alguém internado do SUS muito próximo, agora não me vem na memória, enfim, mas o importante é a história, sobre macas nos corredores. E foi o Marcel, foi no episódio do Marcel, ou foi no almoço ele me contando, e aí ele me falou, Marcel Espadoto, abraço Espadoto, ele me contando que ele enxergou a questão da maca no corredor de uma forma totalmente diferente. Ele teve um filho com câncer, o filho acabou falecendo, ele conviveu muito também, depois foi trabalhar em hospital, porque nada é por acaso. O primeiro emprego de consultoria que apareceu para ele foi no hospital que o filho dele faleceu. Então, quanto que a gente não aprende também, né? E aí, ele me contando que a doutora virou para ele e falou assim, tá vendo, as macas que ficam aqui, elas estão nos corredores, mas as pessoas estão aqui dentro. Se não tivesse essa maca no corredor, a pessoa ia estar lá na rua, ela ia estar lá jogada na calçada, ou eu estou exagerando aqui da calçada, mas a maca no corredor, quando a gente vai ao SUS, ele está ali tendo algum tipo de atendimento. Era aquilo ou nada. É a porta de entrada. É a forma que os médicos que estão salvando vida, trazendo transplante para o Brasil, é o que dá para fazer. E aí, o quanto mais a gente fala mal também e não honra, a gente teve uma outra pessoa aqui que foi o Zanella, que a filha dele passou por um transplante de medula. Ele achou cordão umbilical, esse tipo de coisa, lá nos Estados Unidos, por conta, foi lá, pesquisou, ela ia ser operada no Einstein e tal, mas o governo brasileiro, o SUS, foi lá e bancou, buscar e trazer. E foi aí que a gente puxou esse tema do SUS também, de valorizar o que a gente tem aqui no nosso país, né? Exato. E nós temos o SAMU. Nós temos o SAMU. Gente, quem que tem isso? E você foi lá para o Japão. Como é que essa história eu sei um pouco assim, mas como é que foi? O que você foi fazer lá no Japão? Conta pra gente. Como é que surgiu esse negócio? Foi muito bacana porque, assim, eu acho que um pouquinho antes disso, assim, eu vinha de uma crise no meu relacionamento, né? E aí eu rompi com o meu relacionamento.
E aí você fica muito mexida com tudo, né? Não é fácil. Né? Então, vamos combinar que a vida é um eletrocardiograma, né? Sim. Né? Nem tudo são, né? Ou, se a gente comparar a vida como um voo de avião, não é não, porque você vai ter turbulência, às vezes você tem que aterrissar. Montanha-russa mesmo, né? Sobe, desce. Faz parte, né? Exato. E aí eu saí desse relacionamento baqueada, óbvio, né? E aí, logo em seguida, eu estava atendendo um paciente que a esposa dele chegou e disse assim, olha, o meu irmão, eles eram japoneses, meu irmão está no Japão, e eu fui acompanhando um pouco a história. Ele tinha tido um AVC hemorrágico, e logo em seguida ele teve outro AVC hemorrágico, e eu imaginei, é difícil sair com 2 AVCs hemorrágicos, né? E ele estava sozinho no Japão, ele morava no Japão há 30 e poucos anos, né? E aí a família, ele conseguiu uma recuperação boa clinicamente, e a família precisava trazer ele para o Brasil, porque é o que eu te disse, ele estava de alta do hospital. E como ele não tinha essa rede de apoio com sequela, o que ele ia fazer? Ficar esperando no banco da praça, que não tem o que fazer. Aí a família precisou movimentar uma estrutura para buscá-lo, né? E aí a irmã dele chegou e disse assim, a gente precisa de alguém. Eu falei, mas eu faço transporte, eu posso ir. Ela falou, não acredito que você está dentro da minha casa, né? Do nada apareceu alguém aqui, né? Agora, daí a gente fez toda uma logística, toda uma estrutura para buscá-lo, e eu fui para o Japão como responsável técnica para retirá-lo do hospital e trazer de volta para o Brasil. Então, Uou, foi maravilhoso. Que responsabilidade também. Foi muito bacana, assim, nossa, foi uma experiência maravilhosa em todos os sentidos. Levei a camiseta da Fisioterapia Movimento, tem fotos, imagina que bacana, né? Assim, você levando, né, um mimo para toda a equipe que cuidou dele durante muitos anos. Foi um auê naquele corredor. E Marcelo eles fizeram um corredor na saída dele, todo mundo batendo palma, assim. E o japonês, você sabe que a cultura deles é bem introspectiva, né? Foi uma alegria, foi um auê naquele corredor, assim, sabe? Então, foi um momento de muito prazer que a profissão me deu também. Foi muito bacana isso também. E aí eu te volto à pergunta, como é cuidar de algo tão valioso para as pessoas, que é a respiração, assim? O que vem na tua cabeça, assim? Porque a responsabilidade de ir lá trazer alguém do Japão para cá é enorme, mas você lidar com esse... não sei se eu posso chamar de ativo, mas sem isso, literalmente, a gente não vive. Como que é para você, assim? Primeira coisa que eu acho, né, Marcelo, para a gente conseguir cuidar da respiração, né, ou do pulmão, primeiro a gente tem que estudar muito, realmente é uma especialização bem específica. Eu sempre digo que quem faz respiratória faz motora, mas quem faz motora não faz respiratória. É diferente. São áreas bem diferentes, né? Então, eu também acho que a respiração, assim, tecnicamente, você vai ter que se especializar muito, óbvio, né? Assim, eu acho que eu tenho toda uma grande bagagem, né? Eu vou te responder isso, é a segunda vez que você faz essa pergunta. Tecnicamente, mas eu estou em busca não do tecnês, mas você vai mas chegar lá. Mas é importante para a gente chegar lá, claro, né? Total. Assim, no momento que eu terminei essa experiência na Escola Paulista, da especialização, dos transplantes e tal, eu fui trabalhar dentro de uma UTI. Tá? Porque, assim, na escola era maravilhoso o cientificismo e tudo que a gente tinha, mas nós não tínhamos bolsa de estudo. Como que eu moro em São Paulo sem condição financeira? Né? Então, foi um momento bem difícil financeiramente. E eu precisava trabalhar. E aí eu consegui entrar na UTI de um hospital, né, e fazer ali a minha parte financeira. E não dava muito para conciliar as duas coisas junto, para fazer bem feito. Né? Então, eu tive que sair da escola. Na realidade, fui eu que abri o tórax, a cirurgia do tórax. Né? Era uma área dentro do Hospital São Paulo que eles precisavam da fisiorrespiratória. Aí eu trabalhei com esse grupo de cirurgia torácica, que eu falo que é o Dr. Vicente Forte, que foi meu grande mestre, pai, professor. Para mim, é um mestre. Ele faleceu já tem um tempo. E aí ele vai para um outro hospital terceirizar o serviço de cirurgia torácica e me chama para ser físio dele. Aí, Marcelo, foi uma época maravilhosa da minha vida. Ele reuniu um timaço, então nós tínhamos cirurgiões, nós tínhamos residentes de cirurgia, nós tínhamos as pneumos, fonoaudiologia e a físio. Aí foi lindo, assim. Aí ele abriu um espaço muito bonito. Assim, eu conseguia entrar nas cirurgias porque eu tinha espaço, de ver aquele pulmão.
né, ao vivo e a cores, de participar de toda aquela dinâmica, dos né, transplantes. Dos transplantes. A gente tem um caso de transplante maravilhoso. Você imagina assim, um transplante bilateral de pulmão. No 20º dia ele está caminhando no Parque do Ibirapuera. Tô louco. Será que eu começo a responder para você o que é fisioterapia respiratória? Né? E outra coisa também, a respiração está intrinsecamente ligada com a emoção. Fale mais. Quando a gente nasce, qual é o nosso primeiro ato? Inspirar. Quando a gente parte, qual é o nosso último ato voluntário? A expiração. Então, a respiração está muito conectado com a emoção. Se você pega o ciclo circadiano fazendo uma simbologia, noite e dia, né, geralmente as depressões, os pânicos, vêm geralmente ao anoitecer, que é o período mais pesado da crise. Estou passando uma régua Sim, muito, sim, né? generalizando. Generalizando, né? Então, assim, por que isso? Porque o nosso biorritmo, nós temos todos uma morte celular nesse período da noite. Por isso o agravamento das dores, das emoções, né? E no início do dia começa já a renovação celular. Então, é o sol brotando. Então, assim, a respiração está muito interligada com a emoção. E hoje a gente tem vários estudos mostrando cientificamente a importância da respiração também no controle do sistema nervoso autônomo, né? Assim, a gente precisa da respiração. Bom, a meditação, o que é a yoga, o que é a respiração para você manter o teu eu, para você manter a tua parte centrada, né? A respiração também é no desempenho, na performance de um atleta. Total. Nós temos condições de fazer um treinamento da musculatura respiratória para melhorar a performance do atleta. Cientificismo diz isso, né? A respiração também, ela está linkada com o enfisema, com as doenças graves pulmonares, né? Assim, o que o cigarro leva a uma destruição do alvéolo. Então, assim, você tem uma cadeia para te dizer a importância da respiração, né? E lembrando, isso eu acho a grande magia. Como que um gás, como que um oxigênio, quando eu faço isso, e ele se transforma, né? Ele ultrapassa uma barreira no pulmão e se transforma em líquido e nos dá energia e nos dá a nossa gasolina. O que o oxigênio é? A nossa vida. A gente sem oxigênio, a gente não é nada. Olha o privilégio que eu tenho de trabalhar com isso. Olha o prazer que eu tenho de trabalhar com essa área, Marcelo. Obrigada, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por eu ter escolhido uma área tão linda. Não só a respiratória, mas a fisioterapia. Marcelo, para de me falar de fisioterapia, porque senão nós vamos ter que fazer aqui 20 mil podcasts, porque eu sou apaixonada por isso, Marcelo. Olha o privilégio que eu tenho. Olha que escolha linda de profissão, Marcelo. E que, em algum momento, eu arrisco dizer que você poderia até ter indexado isso na tua história, na tua memória, como algo, pô, eu fiz isso por conta do meu pai, mas a história lá do teu pai, olha quanta coisa boa também te trouxe. Só veio. Eu vou ajudar, né? Aquela história do ajudar o meu pai, mas olha como você fala disso, e na verdade quem te agradece sou eu por essa, além de aula, toda essa emoção que você traz e luz para isso, né? Porque uma das frases que eu coloquei aqui, que são tuas, que é tua, que está lá nas tuas redes e tudo mais, é fisioterapia salva vidas. E você acabou de dar N exemplos aqui. E é um ativo mais precioso, que a gente não vive sem, que é o tema do oxigênio e tudo mais. E o quanto também me vem na cabeça aqui, a gente fala agora, né, de inteligência artificial, de máquina, que vai substituir o ser humano e tal. Como é que substitui esse complexo que é o nosso organismo? Você falou que é o oxigênio que entra aqui, não sei o que, vira líquido e tal. Como é que vai substituir? Me explica. Pois é. Ou o dia e a noite. Como é que vai? Como é que explica? Como é que sempre não erra? Há quantos milênios, né? E tem uma coisa, né, que a gente não tem que ter medo da inteligência artificial. Porque nós também, o fisioterapeuta, ele tem um grande poder.
Sabe qual é o poder? Do toque. E isso ninguém tira. Sim. Ninguém tira. E outra coisa que eu acho que a gente tem, que é uma escuta ativa. Né? Então, assim, a gente sabe qual é a dor do paciente atrás daquele pedido de dor. Que você tem que ter a sensibilidade de entender o que tem por trás. Total. E tem acho que outro dom que o fisioterapeuta tem que ter, né, assim, que é o verbo. Eu digo que com o verbo a gente levanta cavalo morto, mas com o verbo a gente também dá um grande acolhimento. Né? Então, assim, você tem que saber dosar esse verbo, esse comando verbal. Então, escuta ativa, toque, e o verbo, eu acho que é a base e o alicerce de um fisioterapeuta. O que você poderia deixar, por exemplo, para alguém que quer olhar e quer buscar uma fisioterapia de forma preventiva, de forma que traga uma qualidade de vida, que não seja só aquela de, pô, por exemplo, estou correndo e me machuquei, vou pegar a guia do convênio, vou lá, 10 sessões. Como que você acha que essas pessoas poderiam, além de tudo que você falou aqui, que foi uma aula, olhar para a fisioterapia diferente? Como que elas poderiam pesquisar algo diferente ou procurar algo diferente, entende? Quem se interessar, aonde vai? Procura por quem? Então, eu acho que assim, hoje nós temos grandes fisioterapeutas, né? E assim, a fisioterapia ela ficou muito especializada também, né? Então nós temos fisioterapeutas completamente especializados no esporte. Tem coluna, né, assim, ou só um joelho, sabe? Então, assim, eu acho que procurar ter referências de grandes fisioterapeutas, tá? De grandes fisioterapeutas, porque o mercado tem gente muito boa mesmo, assim. Eu fico muito honrada de poder falar isso, porque, assim, essa revolução que aconteceu ultimamente, eu vou dizer os últimos, 6, 7 anos da físio, tá bem bacana. Está bem bacana, embasado na ciência. Então, assim, eu acho que o leigo, né, ele tem que procurar um fisioterapeuta bem especialista e com base na ciência. A especialização diz isso para a gente, que a ciência é o embasamento de toda a nossa estrutura do nosso atendimento. Sem ciência não existe. Não existe achismo. Não existe. Acho que é isso. Você que é uma pessoa bastante estudiosa também, e o estudo transformou tua vida, como você trouxe aqui, e eu gosto sempre de fazer uma pergunta, até como referência, de novo, eu sou o que mais aprende aqui. Tem algum livro que vem na tua mente que ajudou você a enxergar o mundo de forma diferente? Eu acho que não tem um livro. Eu acho que tem vários livros, né, que dá para citar com tranquilidade. Mas eu acho que quando a gente mergulha um pouco no autoconhecimento, eu acho que ele é um diferencial, né? Assim, não adianta você querer entender as técnicas da vida, tanto da minha parte como fisioterapeuta ou de técnicas de marketing, venda, gestão e tal, né? Se você não explorar o teu autoconhecimento, tá? Eu acho, então, assim, todos os livros que me indicaram como autoconhecimento, desde a minha primeira terapeuta, né, até hoje, eu acho que é uma boa linha, né? Me dá um nome. Ai, agora você me pegou, porque foram tantos, Marcelo. Mas eu acho que um que mudou muito a minha vida foi quando a minha primeira terapia foi Jung, né? Quando ele fala sobre o que é a imagem, o que é o sonho, o que significa o sonho, né, na nossa vida, essa relação que o sonho tem, que ele traz... como é que eu vou te dizer, me fugiu o termo agora, mas que você traz um inconsciente. É você despertar um inconsciente. Porque o consciente é muito fácil, está aqui, está agora, é racional. Inclusive o coletivo, né? Exato. O quanto a gente se movimenta, já que a gente falou muito de movimento, pelo inconsciente coletivo. Então, eu acho que o primeiro livro que eu li do Jung era Símbolos e alguma coisa que eu não lembro o termo total, mas o Jung. Carl Gustav Jung, eu acho que foi o primeiro livro que mexeu muito comigo. E eu era muito jovem também, eu tinha 19 anos quando eu li. Então, mexeu muito comigo. Muito bom. Falando em café, a gente tem aqui o prazer de ter o Café Movimento aqui com a gente de novo, galera. Se o seu celular estivesse aqui em cima da mesa, chega uma mensagem no WhatsApp para você,
de uma pessoa, pode estar viva ou não mais, te convidando para o café. Quem que você gostaria de quem você gostaria de receber esse convite? Agora eu gostaria de conversar com a minha professora, com a Valquíria Fernandes. Adoraria sentar com ela tranquilamente e tomar um belo café com ela, porque eu acho que eu tenho muito que conversar com ela, muito mesmo. Tenho muito que aprender e gostaria muito de ter uma troca muito forte com ela. Boa. Assim, ela é uma figura que me inspira, sabe? Aquela história assim, quando eu crescer eu quero ser igual a ela. Oh, que legal. Sabe? E ela também, ela tem uma parceira que se chama Raíssa Mariana, elas são casadas. Legal. É uma dupla que eu adoraria Porreta. ser. Porreta. Elas transformaram. Como diz lá no Sul, tem algum termo para isso diferente do porreta, não? Marcelo, faz tanto tempo que eu saí. Marcelo, você não me faça essa pergunta mas agora. eu acho que eu tenho que fazer umas perguntas difíceis. Todas as perguntas que eu fiz aqui, você deu aula aqui. E agora eu tô tão mergulhada... Para tirar você, eu preciso tirar você, né? Eu sou paulistana agora, Marcelo. Mas assim, eu adoraria sentar com as duas agora e tomar um café. Boa. Porque elas me inspiram muito. E eu tenho um grande respeito pelas pessoas que elas são atualmente na minha vida, assim. São pessoas que eu vou ser grata pelo resto da minha vida, pela oportunidade que elas me deram. Eu que sou grato também a ti pela oportunidade de ouvir um pouco mais da tua história, de te receber aqui. Como eu te falei na mensagem que eu te mandei, o teu nome estava na lista, né, de convidados que eu queria trazer aqui para ouvir a história desde o zero, e eu te falo isso assim. Queria te agradecer também aquele dia que você me recebeu na tua casa, que você me ajudou com os exercícios, com a minha postura, né, com a minha coluna e tal. E aí, ouvindo você, eu lembro das 10 sessões de RPG lá, que eu contrato de vez em quando e tal. E a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, pelo menos gravada, é uma pena, mas vamos ter outras oportunidades. E eu queria te fazer uma última pergunta. Se você pudesse deixar, olhando para a câmera, se você se sentir à vontade ou não, uma última frase para quem quer gerar mais movimento na vida. Você movimentou desde lá da tua infância. Para aquelas pessoas, principalmente mulheres, que querem gerar mais movimento na vida, que talvez esteja num momento tarja preta. Agora, o que você poderia dizer para elas? Muito bem, vamos olhar para a câmera. Aquela lá, fica... Saia da zona de conforto e não tenha medo. Ou, mesmo com medo, vá. Porque o medo, ele não pode nos paralisar. Muito pelo contrário, o medo é uma vitamina para a gente ir para um outro momento, para você subir um degrau, para você romper aquela barreira que fica te cercando e te dizendo você não tem condições, você tem condições. Saia da zona de conforto. É um movimento que leva a gente para o crescimento. Eu acho que é isso. Muito bom. Movimento gera movimento, né? Movimento gera movimento. E Marcelo, assim, quando você está na zona de conforto, você não vai lugar nenhum. Total. Nenhum. Total. E muitas vezes, quando a gente não tiver energia alguma, eu falo isso muito no livro, peça ajuda. Com certeza. Peça ajuda, pessoal. A gente falou muito de terapia aqui, pedir ajuda, principalmente profissional, ajuda a gente quando a gente acha que não tem mais jeito. Então, por favor, se você está num momento tarja preta agora, peça ajuda. E tem outro detalhe assim que eu vou complementar Manda. contigo, assim, ó, que eu acho que é importante. Tenha a humildade de pedir ajuda. Sim. Né? Total. Cris, obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Agora a gente vai desligar as câmeras aqui, tomar mais um café movimento, que se deixar eu tomo todos esses pacotes. Foi um prazer te receber. Como que o pessoal pode te encontrar? O que faz sentido? Que canal? O que você quer divulgar? O espaço é teu agora. Pode, manda bala. Eu tenho meu Instagram, que é Dosa Fisioterapia. É só me mandar um direct. Dosa com 2 Es, né? Dosa a gente com vai 2 deixar Es, na descrição exato, aqui também. Isso, Show. é só mandar um direct lá. Boa. Eu estou aqui para o que puder ajudar, né? Eu fico muito feliz, sabe, Marcelo, de poder compartilhar um pouco a minha história, né? E que se fizer reverberar em alguém, que bom.
Acho que a ideia é essa, né? As histórias de superação, é um ajudando o outro. A gente nem imagina o quanto, né, as nossas histórias, o nosso exemplo pode tocar a vida de outras pessoas. E tá tudo bem a gente não saber também. A gente está fazendo a nossa parte, está gerando o nosso movimento. E eu te agradeço muito, mais uma vez, por ter topado estar nesse movimento do Tarja Preta São Silvestre comigo. E eu agradeço a você também que está acompanhando a gente aqui desde o início. E eu queria aproveitar para te pedir para curtir esse episódio, compartilhar esse episódio para que essa história maravilhosa da Cristiana Idosa possa chegar até mais pessoas e quem sabe aquela pessoa que pode estar precisando ouvir algo do que a gente falou aqui hoje. Então eu te agradeço por ter ficado até aqui e a gente se vê no próximo episódio. Abraço, tchau. Obrigada. Imagina. Pô, obrigada. Que história maluca. Pô, essa tinha parte aí que... Tem mais.